Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos esse vídeo de número 149. Porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. É lógico que assim os ignorantes pensam. Assim eles pensam. Que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora. Mas nunca saiu essa doutrina de uma mesa. Você entendeu? Nunca saiu, porque dificilmente imaginará de que uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Isso nunca aconteceu. Nunca saiu de uma mesa uma doutrina regeneradora da humanidade. Nós temos que entender que, da mesma forma como os bons espíritos conduziam aqueles espíritos em níveis mais inferiores, porque os bons espíritos se utilizavam-se daqueles espíritos mais inferiores, né, mais dotado do fluido animal, né, de médios de efeito físicos ali presente. Então, as mesas não passava-se de um álibi, onde os espíritos, sob sua vontade, sob suas vontades, seus desejos, eles quem as manipulavam, eles quem as dirigiam, e não as mesas por vontade própria. Porque as mesas, elas não tinham músculos, elas não tinham educação, elas não tinham vontade própria. Elas eram manipuladas por ectoplasmas, manipulados pelos espíritos e também pelos médios, porque o que muitos não sabiam é que esses fenômenos espíritas, eles ali só era possível graças à presença de médios de efeito físico naqueles locais. Caso contrário, os espíritos não logravam êxito em momento algum. Então, os responsáveis ali, veja bem, os responsáveis ali por aquela doutrina regeneradora da humanidade não eram as mesas, e sim os médios de efeito físico. Vamos raciocinar, gente. Os médios de efeito físico que ali existiam, que através dos espíritos que manipulavam aquelas energias, conduzindo aquelas energias àquelas matérias, eles as direcionavam para onde eles queriam. Por isso que sem a presença dos médios de efeito físico, aqueles fenômenos espíritas não ocorreriam. Então, os responsáveis
pela doutrina regeneradora da humanidade, não era nem as mesas, e sim os médios. Tontos. Vamos enxergar isso. Vamos enxergar isso. Porque se isso não acontecesse naqueles cabaré, né? Com aquelas pessoas ali todas numa forma de diversão, ia acontecer nos lares das pessoas. E isso aconteceu muito nos lares. No meu lar mesmo, aqui na atual existência, esses espíritos atuaram, jogando pedras sobre o telhado da nossa casa, pedradas nas janelas, nas portas, derrubavam todos os móveis de casa. E meus pais e eu, nós saíamos de noite e não víamos pedra nenhuma. Pedras que parecia pedra de 5 quilos em cima do telhado. No outro dia as telhas encontravam-se do mesmo modo, sem danificação nenhuma, e nenhuma pedra no chão. Na cidade de Santa Maria, quando lá esteve Frederico Peiró, orientante o senhor Mariano, quantos médios que levantava a camisa e no peito da pessoa o emblema de uma mão suja de barro dentro da camisa, lá no peito. Aí a pessoa olhava aqui do lado de fora, não sujo, mas quando ele retirava a camisa, as costas sujas de tapa e no peito também sujo. Olha só para você ver como são as coisas. Quantos móveis saíam voando, que os médios, os donos da casa, viam os móveis voando e caindo no chão. Quando eles iam pegar os móveis, encontravam-se nas prateleiras do mesmo jeito. Então dizer que essa doutrina regeneradora, né, da humanidade teve início lá nas mesas dançantes e falantes e tal, isso aí é ignorância. Ocorreu de uma forma totalmente diferente, que sem a presença dos médios aquilo não teria acontecido. Mas a falta de conhecimento pelo fato de optarem pela teoria, não pela teoria, e sim pela prática, levaram as pessoas a entender que tudo começou pelas pancadas. Por exemplo, você acha que em Hydesville, nos Estados Unidos, as irmãs Fox não eram elas dotadas do magnetismo, da energia de efeito físico? Caso contrário, aquele espírito não batia na parede, não. Os espíritos não conseguem ter ação mediante essas situações de manifestação, fenômeno natural, sem a contribuição do médio de efeito físico. Por isso que o maravilhoso, o sobrenatural, o milagre, o milagroso, por isso que o conceito das seitas, das crenças rudimentares se desmoronam todo
mediante os esclarecimentos da doutrina dos espíritos que remontam às causas. Só que nós temos que raciocinar, porque senão ficamos presos a tudo isso. Depois foi preciso mudar para o alfabeto, né? Ora, gente, é o processo natural da evolução. Quantos médicos? Medicina não é ciência? Quantos médicos dessecaram tumores em cobaias, rato, gato, coelho, nos laboratórios, nas faculdades? Aí depois vem com esse papo de materialista? Não, moral nenhum tem essas pessoas para falar do espiritismo. Se eles também, no princípio, eles se utilizaram-se dos mesmos fatores, ou até pior. Antigamente, quantos médicos se utilizavam de corpos de indigentes, os quais as pessoas não requeriam, e a justiça da terra enviava aqueles corpos daqueles indigentes àquelas faculdades de medicina. Então, se nós formos analisar por esse lado, a medicina também ela descumpriu os desígnios das leis divinas, porque ela começou estudando corpos de indigentes. Cadê o respeito por aqueles indigentes? Cadê o respeito pelos ratos, pelos coelhos, pelos animais? Cadê as ONGs que defendem os animais? Mas não, é necessário. É necessário. Mas por que atacam só o espiritismo? Como se diz o ditado, eu vou dizer essa frase: todos possuem o rabo preso, mas acham conveniente atacar o espiritismo. E não ataca o espiritismo enquanto eu estiver aqui com essa responsabilidade. Porque o que eu tiver que falar, eu vou falar em prol dessa doutrina. Porque falando a respeito dessa doutrina, é o mesmo que falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só para você ver. Temos notados sempre que os que creem antes de haver visto, isso é complicado. Apenas porque leram, não é complicado não, eu entendi errado aqui. Apenas por lerem e compreenderem, longe de se conservarem superficiais, são ao contrário os que mais refletem. Isso é verdade. Dando maior atenção ao fundo do que à forma. Vem na parte filosófica o principal, considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. Então, olha só, temos notado sempre que os que veem antes de haver visto, crê antes de haver visto, né? O que significa isso?
temos notado que todos os que vê, quer dizer, teoria, né? Refletem dando maior atenção ao fundo do que à forma. Veem na parte filosófica o princípio considerado como acessório os fenômenos espirituais ditos. Declaram então que, mesmo quando esses fenômenos não existissem, ainda ficava uma filosofia que só ela resolve problema até hoje insolúvel, que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Tá vendo só? A prova não encontra-se na prática. A prova encontra-se na teoria. Agora, é de extrema importância que raciocinemos. Eu tenho uma amiga minha em São Paulo que trabalha na Unicamp. Ela é uma cientista, é médica cientista que cuida de um laboratório. Ela é responsável por um laboratório onde ela realiza dessecamento de tumores malignos e não benignos. Então ela adentra o laboratório e ela, dias e dias dentro daquele laboratório, dessecando e estudando os tumores. Então você há de convir que ela, por estudar tanto os tumores, existem tumores que ela não precisa nem dessecar. Só dela, o tumor lhe ser apresentado, ela já consegue diagnosticá-lo. Experiência, teoria. Mas também 40, 50 anos num laboratório. Então pergunte a esta cientista se ela pretende mudar de profissão. Não. Porque ela é uma pessoa realizada no que faz. Então, o espírita verdadeiramente espírita, não pseudo, porque pseudo é charlatão. Ele analisa minuciosamente. Não precise que ninguém lhe diga. Ele sabe, gente. Uma pessoa muito nobre que trabalha na casa que nós trabalhamos. Depois que uma senhora foi atendida pelo professor Eurípides, essa pessoa a interrogou essa nossa amiga, que é uma pessoa muito nobre. Quanto era, vamos pensar assim, quanto é os trabalhos? Quanto é esse medicamento de erva que vocês estão me oferecendo? Não é nada não, que isso? Aí diz que o professor disse assim: o que recebemos de graça, minha filha, de graça nós passamos adiante.
E muitos amigos têm prova disso. Eu, por exemplo, tenho casas com todo... Eu fico até sem graça. Mas eu acredito que esses meus amigos, eles me entendem. Porque é melhor eles me ter desta forma, sabendo que eu sou prudente, que eu sou uma pessoa resignada, que eu procuro abster em prol da doutrina espírita, em prol da minha evolução, que eu tenho que procurar dar exemplo. Imagine, termina os trabalhos espíritas, você depara com o Luiz deitado numa sarjeta tonto, ou numa casa de meretriz, nada contra. Mas como que fica? Você vai acreditar no quê? Então, o professor disse, agora, por que que essas pessoas perguntam quanto é esse medicamento? Quanto é esse tratamento? Porque essas pessoas estão cansadas de serem esfoladas, roubadas, onde elas frequentam. Não é nada não. Você deparou com essa frase, você fica atento, hein? Eu tenho minha forma de dizer, mas é assim, porque eu sou doido mesmo. É porque eu não tomei meu Tergetol hoje. Você deparou lá na frente. A pessoa tem que pensar assim. Aqui nós não cobra nada não, mas quem quiser ajudar do jeito que puder, a casa aceita. Casca fora dessa casa. Que não é bem assim não. A casa espírita, ela já tem uma diretoria para que aquela diretoria assuma a responsabilidade. Você entendeu? Agora, é natural que uma casa, quando não tem uma diretoria e que os membros ali são poucos, então nós temos que ter um raciocínio de que ali existe energia para ser paga, água para ser paga, uma faxina para ser paga. Então não custa nada a pessoa chegar no anonimato, entendeu? Pegar, arrancar uns 20 reais do bolso e chegar numa pessoa responsável e falar assim, esses 20 reais aqui é para pagar, para ajudar a pagar a energia da casa. Ah, beleza. Esses 5 reais aqui é para ajudar a pagar a água. Isso aqui é para ajudar a comprar o detergente. Beleza. Porque se as pessoas não ajudar, vai virar um lixo, não é? Então é preciso que as pessoas se conscientizem, mas dessa forma. Agora, aquele presidente que chega lá na frente e fala assim, gente, aqui nós não cobra nada. Mas quem quiser contribuir de alguma forma, fiquem à vontade. Casca fora dessa casa. Eu vou dizer uma coisa para você, você não vai acreditar. Uma vez, trabalhando numa outra casa espírita, que era presidida pelo nosso irmão Marcílio Colombaroli, chegou uma senhora e me doou uma casa. Ela se curou e ela me doou uma casa. Me entregou a escritura na minha mão. E eu pensei comigo, e agora, hein? Eu aceito ou não aceito? Eu ainda não tinha lá muito conhecimento. O professor chegou e falou assim, passa adiante. Eu falei, mas de que forma que eu passo adiante? Ponha ela numa contabilidade, venda essa casa, pega o dinheiro dela, invista todo o dinheiro na obra filantrópica
nesta casa aqui que você trabalha. Assim eu fiz. E eu, que morava de aluguel, eu podia muito bem morar nessa casa, né? Mas não era minha? Eu vou vender minha mediunidade? Eu vou cobrar pela minha mediunidade? Eu vou tomar um cafezinho em troca da minha mediunidade? Dos meus dons mediúnicos? Momentos de lazer e de amizade, isso é uma coisa. Mas em prol de um trabalho, né? Então, graças a Deus que eu convivo com pessoas nobres que conseguem entender isso. Porque essa é a mensagem que nós devemos passar às pessoas. Nós nunca devemos, espírita de verdade, nunca deve buscar ser idolatrado. Nem Jesus gosta de ser idolatrado. Nós vamos aderir isso? Não. Toda honra e toda glória a Deus e a Jesus e a Mãe Maria Santíssima. Nós somos apenas instrumento, que nós não podemos aceitar hoje, gente. Se a gente aceita hoje, a gente aceita amanhã, depois de amanhã, a equipe do bem se afasta da gente, ou a gente está no buraco. Não, então vamos nos resignar, né? Mas a senhora vê nessa, a senhora proíbe não tomar o chá, mas depois arruma o sustento pra gente, porque eu tô com a barriga aqui roncando. Só não percebe isso? Vocês não precisam comer mais, né? Eu preciso. É doido, né?